Olá, o meu nome é Hugo Cunha Lança e hoje quero falar-vos sobre a constituição das sociedades. Não sobre a constituição de toda e qualquer sociedade comercial. Hoje não vamos aqui invocar a criação das sociedades com o diploma legal. Como mencionei no monólogo anterior, não só por contrato se constituem sociedades, algumas são constituídas por diploma legal, nomeadamente quando o Estado é uma parte, como desde 1995 muitas constituem-se por negócio jurídico unilateral. Estou a trazer à colação as sociedades unipessoais por cotas. Mas quer as unipessoais por cotas, quer as sociedades anónimas ou as sociedades por cotas pluripessoais, têm os mesmos requisitos para a sua constituição. Começando com uma nota inicial. Há, hoje, no direito português, três diferentes tipologias para a criação de uma sociedade comercial. A forma tradicional, é impropriamente chamada empresa na hora, deveria ser sociedade na hora, mas é esta nomenclatura legal, em que o processo corre os seus termos na conservatória do registro, e, sobretudo, um terceiro tipo, hoje muito em voga, que é a constituição online das sociedades. Apesar dos procedimentos serem diferentes, todas as formalidades são muito semelhantes e é sobre elas que eu quero aqui hoje conversar um pouco convosco. A primeira nota é sobre os sujeitos do contrato de sociedade. E há três tipologias de sujeitos. Podem ser pessoas singulares, excepcionalmente menores, os menores maiores, que são aqueles que, tendo mais que 16 anos, não têm 18 ainda. Também os maiores acompanhados podem criar uma sociedade, como a sociedade pode ser criada entre cônjuges, mas a regra são pessoas humanas, civilmente capazes, o sujeito do contrato de sociedade. Como uma das partes ou as partes do contrato de sociedade podem ser pessoas coletivas privadas, desde outras sociedades comerciais, as sociedades civis de tipo comercial, ou as cooperativas, ACEs, AEIE, ou mesmo associações e fundações podem criar uma sociedade comercial. E, por fim, as pessoas coletivas públicas, sejam elas o próprio Estado, as regiões autónomas, os municípios ou as associações de municípios. Independentemente do sujeito, do contrato ou do negócio jurídico unilateral que vai plasmar uma sociedade, obrigatoriamente têm que constar os nomes, caso sejam pessoas humanas, ou as firmas, caso sejam pessoas jurídicas, de todos os sócios fundadores, bem como os seus elementos de identificação. O tipo de sociedade, ou seja, sempre cotas ou sociedade anónima. O objeto da sociedade, a sede da sociedade, o capital social e a cota do capital de cada um dos sócios. Estes são as chamadas menções obrigatórias. Ou seja, sem que estas seis que aqui destacamos constem do contrato de sociedade, há uma irregularidade no seu funcionamento. Olhando agora especificamente por dois ou três pontos. Primeiro, o objeto social. O objeto social é a prática de uma atividade comercial. Aquelas que a legislação comercial, nomeadamente o Código Comercial, qualifica como atos de comércio objetivos. Um objeto que deve ser determinado, e aqui a classificação portuguesa das atividades económicas ajuda-nos nesta determinação, como o objeto social tem que ser possível e conforme à lei. São estes os requisitos de validade do objeto social. No que diz respeito ao capital social, este não é mais do que a cifra que representa a soma dos valores nominais das participações sociais, que podem ser ou em dinheiro ou em espécie. E, tradicionalmente,
O capital social eram os meios financeiros que constituíam o património inicial da sociedade e que seria com estes que se iria alavancar a atividade da sociedade. Porque é que hoje temos que fazer aqui uma análise mais cautelosa? É que, se olharmos para as sociedades por cotas, em que o capital social mínimo é 1 euro por cada sócio, pelo que se for uma sociedade de 2 sócios, o capital social for de 2 euros, não podemos continuar a dizer que é os encargos levados pelos sócios para alavancar a atividade. Agora, dito isto, não significa que o capital social tenha perdido relevância jurídica, desde logo que é este que nos permite perceber, para usar uma expressão intuitiva, o peso de cada sócio dentro da sociedade. Outro elemento imprescindível do pacto social, do contrato de sociedade, são os modelos de organização. E se nas sociedades por cotas o modelo organizativo é teoricamente mais simples, em que apenas são obrigatórios os órgãos deliberativo interno e o órgão de administração, que se pode plasmar num único gerente, no caso das sociedades anónimas, hoje nós temos, no que diz respeito à administração e à fiscalização, 3 tipologias de órgãos possíveis. Ou seja, o modelo de organização pode assentar num conselho de administração e num conselho fiscal, como o modelo de organização pode ter na sua base um conselho de administração que compreende no seu seio uma comissão de auditoria e um revisor oficial de contas, ou um modelo em que ao Conselho de Administração Executivo se soma o Conselho Geral e de Supervisão e um revisor oficial de contas. Aquelas que são as menções obrigatórias, cumulam-se as menções facultativas. Ou seja, se há um núcleo imprescindível no contrato de sociedade, é possível, e se me permitem, desejável, que a essas menções imprescindíveis se juntem outras que são muito importantes para o bom funcionamento da sociedade comercial. Sem preocupação de exaustividade, que seria um trabalho inglório, quando falamos de menções facultativas, podemos falar sobre cláusula de distribuição de lucro, sobre a exigibilidade de prestações acessórias, até que montante, são possíveis até que montante, uma cláusula sobre a nomeação ab início dos órgãos titulares dos órgãos da sociedade, a atribuição de vantagens especiais e direitos especiais aos sócios, o regime de amortização de participações sociais, a eventual obrigação de prestações suplementares e todas e outras cláusulas que os sócios, o abrigo da sua autonomia privada, entendam por bem plasmar no contrato de sociedade. Por exemplo, os direitos especiais e as vantagens especiais dos sócios só existem se estiverem previstas no contrato de sociedade. Por exemplo, uma direito acrescido aos lucros por parte de algum ou de alguns sócios, o direito a uma parte favorecida no saldo de liquidação, um direito plural ou duplo de voto, um direito de veto a algumas alterações estatutárias, um direito à gerência, o direito a ser designado liquidatário em caso de dissolução, ou no caso das sociedades anónimas, as ações privilegiadas, só podem existir se estiverem previstas no contrato de sociedade. Serve referência, e com isto termino, para explicar que o contrato de sociedade é a magna carta que regula os direitos e deveres dos sócios. Pelo que sua elaboração não pode ser a mera transcrição de uma qualquer minuta que hoje
hoje facilmente encontramos através do motor de busca. E é tudo por hoje.